Bonito disse isso. Mas olha, tempo depois ele descobriu que a esta altura o exército já estava censurando Djalma e o Burnier. Um era de esquerda, outro era de direita extremada. E aí ouviram o telefonema. Horas depois a base aérea estava cercada. E o Burnier saiu daqui, transferido, não se despediu nem da tropa. A parceria Aloysio Alves e Djalma Maranhão durou pouco mais do que o período eleitoral. Logo após a posse dos dois, já ficava evidente que não havia ali compatibilidade de pensamentos e ações. Mas o rompimento definitivo ocorreu em 1962. Era muito difícil para Aloysio ou para qualquer outro conviver com um prefeito ou uma pessoa tão diferente, tão dinâmica como Djalma. Djalma tinha uma percepção ideológica e política exatamente oposta ao do governador Aloysio Alves. E, na realidade, Djalma tinha aspirações e todo o direito, pelo que ele representava, a conquistar novas posições políticas. Na eleição de 62, a Cruzada da Esperança, da qual ele fazia parte, cindiu-se. E ele saiu candidato a senador, contra os dois candidatos de Aloysio, que eram o Valfredo Gugel e Teodorico Bezerra. Elegeu-se Teodorico e Dinarte pela oposição, e ele foi candidato e tirou da Cruzada da Esperança 30 a 40 mil votos e ajudou a eleger Dinarte, diretamente. Aloysio detestava ele. Mas eles conviviam, né? Eles conviviam. Mas já a partir daí, Djalma, na administração dele, já demonstrava, pelo que ele vinha produzindo, né, e pelo reconhecimento popular, era lógico que ele tivesse voo próprio, né? Quando Djalma começou a crescer, e cresceu bastante, aí assustou. Em 1964, o mandato de Djalma Maranhão é interrompido pelo golpe militar. Estávamos à noite na prefeitura e eu estava perto de Djalma. A pessoa bateram os soldados. Foi um momento de extrema tensão, porque os militares invadiram a prefeitura, subiram ruidosamente as escadas de madeira da prefeitura, fazendo o barulho das botas nas escadas de madeira. Eu acho que foi ouvido na cidade inteira. E ao chegarem na porta do gabinete, derrubaram a porta, ou abriram a porta na base do chute. E aos gritos de acabou a banderna, seu bando de comunista, filho daquela. O oficial com a arma, uma metralhadora assim, de frente para Djalma. E Djalma era um homem de muito coragem. Djalma foi se levantando como se fosse enfrentar. Eu e outra pessoa que estava perto segurou a mão dele, assim, apertou para ter que tomar consciência da situação. Aí fomos descendo, o pessoal se espalhou e nesse dia ninguém foi preso. Nessa noite não houve prisão. Fomos expulsos da prefeitura. A gente tinha mandado fazer uma cartilha para distribuir. Na véspera do golpe, a gente distribuiu as cartilhas em tudo que foi acampamento. Era sobre o que a cartilha? Era uma cartilha de pé no chão também, se aprende a ler. Sim. Era uma cartilha Educativa. meio avançada, muito esclarecedora do povo. Aí eu corri os acampamentos. Recolhe e não distribua, porque sair na mão do inimigo. Aloysio era compadre de Magalhães Pinto, um dos líderes maiores da Revolução de 64 no Brasil. Entendeu? Então, Aloysio estava perfeitamente por dentro disso. Ele estava mais para este llado do que para o outro. Aloysio aderiu logo, né, ao movimento. E Dinarte?
Ninato ficou ao lado dos generais, logo fazendo tudo que fez. É tanto que conseguiu a cassação de Aloysio muito depois, né? No dia seguinte, Djalma, parecia que não tinha acontecido nada, veio para a prefeitura trabalhar. Ele voltou para a prefeitura cedo. Chegaram os oficiais do exército lá e antes fizeram ultimato a ele. Se ele largasse a prefeitura, se ele abdicasse do resto do mandato dele, ele não sofreria nada. Mas ele já não sai daqui preso, mas não abdica, foi eleito pelo povo. Aí foi preso logo. Djalma foi levado para o quartel-general, no 16º Regimento de Infantaria, e aos poucos todos os assessores mais próximos do prefeito foram sendo perseguidos e detidos. O governador Aloysio Alves demitiu do cargo de funcionário público do Estado Djalma e os servidores que eram ligados diretamente ao prefeito. Na prisão, começavam os depoimentos. Havia uma determinação de que cada Estado devia, na Comissão Geral de Investigação, né, instituída na época, e o Estado instituiu uma comissão, importou 2 delegados de Pernambuco. Aloysio Alves trouxe 2 oficiais com especialização dos Estados Unidos, da FBI. Foram eles quem, em cada município, em cada cidade, cada estado, dirigia as perseguições, as prisões. Aqui eram 2, o Veras e o Domingos, as 2 pessoas. Esses 2 eram quem nos prendia. Quem interrogou Djalma foi o célebre delegado Carlos Veras, foi contratado pelo governo do Estado para implantar esta fase da revolução aqui no Rio Grande do Norte, né? E isto serviu muito para o Exército, porque o Exército teve esse favor do governo do Estado do Rio Grande do Norte, né? As consequências, depois do golpe, foram muito claras, isso as ações do governador Aloysio Alves. Que consequências? As consequências de perseguição. Aloysio foi responsável pela prisão da gente, por toda a perseguição da equipe de Djalma. Parece que havia uma determinação de apagar, né, de exterminar. A administração. De Djalma. Eu fui o último auxiliar de Djalma a ser preso. A manchete que saiu na Tribuna do Norte, de propriedade do governador Aloysio Alves, né, foi preso o último auxiliar do prefeito Djalma Maranhão. Vocês eram considerados subversivos por causa da campanha? Ou porque era amigo de Djalma. Porque era amigo de Djalma? Todos os amigos de Djalma eram subversivos. Ninguém culpou Djalma por ter sido preso. Nós fomos companheiros de cela por vários tempos, né? Aí quando eu entrei foi aquele impacto. Aí ele próprio Djalma ficou olhando assim. Mas, Bira, você preso ainda? Nós pensávamos que tinha se acabado. Eu digo, meu filho, vamos adormecer aqui, que tão cedo não acaba isso não. O negócio está pior lá fora. Ele chegou a ser torturado? Ele não foi torturado, como eu também não fui. Mas onde nós estávamos presos, vimos gritos de quem estava sendo torturado. Sentia-se uma certa tristeza na população com a prisão dele? Ou não tinha nem condições de reagir à população? Havia uma perplexidade muito grande da população. Realmente as pessoas... Agora, de fato, havia também uma propaganda muito grande, como se... Inclusive expuseram livros, como se os livros fossem subversivos. O povo é levado pela publicidade, pela mídia, pela propaganda. Como se sabe, Natal foi o palco da vitória do comunismo em 1935. Né? Então, foram poucas horas de vitória, mas durante as horas em que esses ditos comunistas, que na verdade eram baderneiros, não tinha nada de comunista de verdade, em que esses baderneiros tomaram conta de Natal, o que houve aqui foi realmente extremamente lamentável. Saques, roubos, depredações, então mortes, até houve assassinato. Quer dizer, o que resultou disso tudo?
é que comunista era ser aquilo. A imagem do comunista ficou do baderneiro, do ladrão, do saqueador. Este era o que era o comunista. Isto era que se divulgava em Natal. Ninguém sabia que o comunista era um estudioso político. Era um homem que tinha uma linha política inclusive com muitas identidades, o comunismo com o cristianismo. Isto foi mais tarde comprovado pelo próprio Luiz Maranhão, irmão de Djalma, que tinha uma linha muito como comunista autêntico, mas tinha uma linha muito semelhante à linha cristã da Igreja Católica naquele tempo. Quando veio a Revolução, divulgou-se a ideia de que os presos eram comunistas. Logo, os presos eram gente daquele tipo, que estavam no governo se fazendo de cordeiros, na verdade eram lobos. Por isso que tanta gente não deu a mínima e quem sabe muita gente até achou bom, comunista, comunista safado, deixa pra cadeia mesmo. Djalma se fazendo bonzinho era comunista, tá vendo? O exército prendeu. E depois ter sido preso pelo exército. O Exército Nacional sempre teve a maior reputação de justiça, a imagem do Exército. Então, quando o Exército prendia, podia ser o próprio Jesus Cristo. Ele, se o Exército prendeu, porque alguma coisa ele fez de muito errado, senão o Exército não prendia. Com a saída de Djalma Maranhão da prefeitura, colocou-se um ponto final na campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. O regime militar deixou a campanha sem as cabeças, sem o pessoal que realmente conduzia e que pensava a campanha e que idealizou a campanha e que toda a fundamentação teórica e metodológica da campanha era dada por essas pessoas. A campanha de Pé no Chão em si, ele não tinha uma politização esquerdista. Não existia isso. Né? Era uma campanha essencialmente de educação. O apoio que se dava à folclore, essa coisa, aquilo tudo sofreu uma estagnação grande. Fogo nos acampamentos? Houve um incêndio em um acampamento, se não me engano. Nos acampamentos queimaram tudo, acabaram tudo. Já bastante doente e ainda preso, Djalma é transferido de Natal para Fernando de Noronha, antes de terminar o tratamento médico no Hospital da Polícia Militar. De Fernando Noronha, ele adoeceu. Teve um problema coronário, veio para o Hospital Militar de Recife. Ele dizia que Djalma ia ser solto, mas se aguentasse, que ele não ia ficar muito tempo solto. Djalma, sabendo disso, conseguiu um habeas corpus. Após 8 meses de prisão, Djalma chega ao Rio de Janeiro, em liberdade amparada por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Demitido do cargo de diretor do Departamento de Documentação e Cultura por ato do governador do estado, Aloysio Alves, e sem garantias de que continuaria em liberdade no Brasil, Djalma decide pedir asilo na Embaixada do Uruguai e recebe a ajuda inusitada do conterrâneo, adversário político e aliado dos generais, Dinarte Marís. Eu vou dar um depoimento aqui contado pelo filho do Dinarte Marís. O Roberto Marís, que é muito meu amigo, quando saiu da prisão, foi para o Rio e procurou Dinarte. Chegou na casa de Dinarte com a mala. Dinarte, eu queria me hospedar aqui uns dias. Dinarte disse, Djalma, ninguém sabe que você veio para cá? Ele disse, não, ninguém sabe. Só vou dizer a minha mulher. Então você fica aí, mandou separar um quarto de hóspede, ele ficou lá. E Dinarte, senador, ia para Brasília. E ele chamou o Roberto Marís. Aí disse, Roberto, você tem uma máquina de escrever? Então, eu queria que você me emprestasse. E lá ele redigiu um manifesto, que depois ele distribuiu à nação. Mas antes ele perguntou a Roberto, Roberto, você tem algum amigo ligado à Embaixada do Uruguai? Aí Roberto disse assim, eu tenho um amigo que é ligado à esquerda, que eu acho que ele tem ligações com a Embaixada do Uruguai, vou falar com ele. Aí falou com o poeta Moacir Félix, poeta conhecido, intelectual, que era ligado ao Enio Silveira, que era da editora Civilização Brasileira. Aí marcou um encontro, Djalma foi lá, eles prepararam a entrada de Djalma na embaixada. Aí ele disse, olha, você vai tal dia, mas muda a guarda da embaixada, que a polícia estava lá, o exército vendo quem entrava, quem saía, muda ao meio-dia. No meio-dia exatamente, você entra. Ele combinou lá com o homem da embaixada. Aí o Roberto Marís foi quem levou ele de carro,
Quando chegou na porta da embaixada, ele desceu, não é? Quando entrou, prenderam ele lá. Os guardas ainda seguraram. Aí ele ainda gritou, olha, Roberto, estão me prendendo. Aí o cara da embaixada disse, não pode, ele está em território livre. Ele ficou avisado lá. Aí ele deu a Roberto um envelope fechado. O Roberto entregou ao Enio Silveira, famoso editor brasileiro, e o Enio Silveira divulgou, foi aquele famoso manifesto divulgado à nação, em que ele denunciava a revolução, o arbítrio da revolução, conclamava o povo à luta armada a combater a revolução. Por conta desse documento, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Mas você me pergunta, se Djalma não tivesse feito aquele manifesto, ele teria